Eu achei o Wallace meio estranho. Por que você tá diferente? Porque eu não consegui olhar para ela. E ele falou, eu não consegui olhar nos olhos dela, porque nos olhos dela eu vi Jesus. Né? E ela dizia, mulher sábia, sabe a hora de falar e a hora de calar. Queixava-se das dores, mas não as conhecia verdadeiramente. Eu não era o que eu sou hoje. E eu só o descobri porque eu fui perdendo a visão. O Wallace virou e falou assim, nosso carro está pegando fogo. Um médico falou para o Wallace que ele tinha 2 meses de vida. Quando a gente chegou no consultório, tinha uma Nossa Senhora enorme do lado, atrás dele. A pessoa que eu mais amava não estava dentro de casa mais, né? Eu tive momentos em que algumas pessoas disseram para mim assim, quanto mais você reza, mais assombração aparece, hein, Maristela? E aí eu falei assim, não. Quanto mais eu rezo, mais Deus me sustenta. Porque se não fosse Ele, eu não conseguiria viver. Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio do Fé em Casa. Esse é o episódio número 6 e hoje eu recebo aqui uma convidada mega especial que faz parte da minha vida desde pequenininha. Estava comentando com ela que eu nem sabia como chamar, porque tia Maristela ou Maristela. Maristela é uma amiga nossa, foi minha professora quase de alfabetização, né, da primeira série. E hoje é pra mim, hoje não, já há muito tempo é pra mim e pra muita gente de Pinheiral um exemplo de fé. E é por isso que estamos recebendo aqui hoje a Maristela para ouvir um pouquinho da história dela e o que faz ela ficar tão pertinho de Deus assim e ser exemplo para tanta gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Lili. É uma emoção muito grande estar aqui junto. Agradeço o convite. Faço a recíproca, né, de você, do carinho que você tem por mim, também eu mesmo por você. Obrigada. Né? E agradeço a generosidade, né, de dizer essa proximidade com Deus, né, é a que a gente vê também na sua família, graças a Deus, que também é uma família exemplar. Obrigada. Né, diante de Deus, caminhando juntos. A gente vai tentando. E graças a Deus com muitos exemplos, muitas pessoas que nos inspiram sempre. Então vamos começar a conhecer um pouquinho da sua história. Aqui no podcast a gente gosta de saber como tudo começou. Então a primeira pergunta é, qual é a sua primeira lembrança de fé? Você cresceu numa família que já professava a mesma fé? Você sempre foi católica ou teve alguma mudança? Qual é a sua primeira lembrança? Minha família sempre foi católica, né? A família toda católica. A minha primeira lembrança é que eu fui catequista. Eu fui catequista na Nossa Senhora Aparecida. Era na época capelinha, né? E eu fui catequista com a tia Neinha. Tia Neinha, né? A Marinéia Russoni. A tia Neinha foi minha professora de primeira série e eu fui ser catequista junto com ela. Então, a minha primeira lembrança de igreja foi quando eu fui catequista com a tia Neinha. E a dona Célia, né, a querida dona Célia, que morava ali na Praça Teixeira Campos, ali, que era grande catequista, né, auxiliar do Dom Martinho, e ela ajudava a gente. Então essa é a minha primeira lembrança de fé. E você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu era uma jovenzinha, devia ter meus 13, 14 anos. Ai, que lindo. Eu confesso que eu sempre quis ser catequista. E até hoje eu não consegui. Eu falo, sempre vai atropelando a vida. E esse ano eu resolvi, né, dar meu nome. Cheguei a pegar a responsável, falei, vou dar meu nome. Aí eu comecei a trabalhar. E a Sara sentiu muito, né? De eu ficar fora a semana toda, de segunda a sexta. Eu falei, eu não posso agora pegar esse compromisso no sábado, mas ainda quero. A semente dia mais tá pra aí. frente Mas deixa ela crescer mais um pouquinho e é um sonho. Eu acho um serviço lindo demais. Muito. Né? E aí, como que foi? Logo você já continuou na igreja desde que foi catequista? Já continuou empenhada, trabalhando? Ou teve idas e vindas? Depois disso, eu me lembro que, acredito que eu tive uma pausa, né?
porque não tenho muitas lembranças. Me lembro de que provavelmente ia à missa todos os domingos, né, como obrigação, acredito eu, pela família. E era aquela chamada católica de carteirinha, né? Dava conta de tudo na missa. Eu brinco que até mesmo depois que casamos, eu brinco que era católica de carteirinha, batia ponto na missa, dava conta do sapato, do cabelo, da cor da roupa, e menos do principal. Mas, depois de casados, já tínhamos 2 meninas, né, a Rafaela e a Isabela, e nós começamos a ter sede de alguma coisa, né? Eu e o Wallace, a gente começava a conversar, a gente precisa aprender alguma coisa, quer saber algo mais. E aí começou a ter, em Volta Redonda, na comunidade Divino Espírito Santo, no Jardim Amália, que era a comunidade onde o Wallace participava enquanto solteiro, né? Ele frequentava um pouco lá. E começou a ter um grupo de oração com a Marta, que hoje ainda é do santuário, e vinha o Jackson, da época lá de São José dos Campos, e começou a ter o grupo de oração. Nós íamos todas as quartas-feiras para Volta Redonda. E ali foi um marco para nós, né? Foi quando a gente começou a aprender a louvar a Deus, a entender o estudo da palavra, e aí dali a gente começou a aprender melhor. E foi uma busca de vocês sem nenhum convite? Sem nenhum convite. Olha. Eu me lembro um pouco, até que a minha irmã tinha começado a frequentar, e ela falava que era bom. Né? E aí a gente um dia falou assim, a gente queria algo mais. A gente percebia que a missa já não era mais suficiente, mas mesmo indo à missa só por carteirinha. E aí a gente falou, vamos ver que bom é esse. Mas nada demais. E aí a gente ia, minha mãe começou a ir conosco também, né? E passamos aí toda quarta-feira. E lá a gente começou a aprender, né? A entender a oração do Pai Nosso e a louvar, né? Como era você realmente ter uma intimidade maior com Deus através da oração. E isso começou a fazer bem para nós, enquanto casal, enquanto família. As meninas gostavam de ir, mesmo pequenininhas, né? Tinham espaço para as crianças, mas também muitas vezes elas ficavam conosco. Então tinha muita música de louvor, né? Aquelas músicas que faziam com que você realmente se sentia acolhida, se sentia no calor do Espírito Santo ali de louvar a Deus, próxima de Deus, né? E isso foi fazendo bem para nós, para nossa família. Que legal. Esses grupos são muito importantes porque tem muito católico que fala assim, na igreja não tem. E às vezes tem. Nesse caso não tinha em Pinheiral ainda, e vocês foram procurar, não ficaram criticando, né, reclamando, encontraram uma solução. Não tem aqui. Pinheiral ainda era muito pequeno. Muito pequeno. E era o início em Volta Redonda também, né? De um início de um grupo de renovação carismática, né? E apesar de ser um início, não era ainda a renovação carismática no seu todo, de acordo com o meu conhecimento. Sim. Mas era um grupo que te ensinava a ter uma proximidade com Deus, a fazer a sua oração espontânea, a você entender as partes da missa. Em muitos momentos do grupo de oração, a gente entendia o porquê de você estar ajoelhado, o porquê de você estar de pé, né? Qual o sentido de estar de pé no momento da oração eucarística, o sentido da oração eucarística para você, né? Não eram respostas vazias. Às vezes muitas pessoas dizem, são respostas prontas, eu não gosto de ir à missa, vocês católicos têm, a resposta é pronta, é sempre as mesmas respostas, repetitivas. E ali não. Para nós ali naquele momento, nas frequências dos grupos de oração, nós começamos a entender as partes da missa, né? E isso passou a nos preencher. Então, quando nós íamos às missas aos domingos, nós começamos a entender o porquê, né, de se ajoelhar, o porquê de ficar de pé, o momento da transubstanciação, né, na consagração do pão e do vinho. Então, esse aprendizado, esse entendimento, a gente começou a entender na frequência dos momentos de grupo de oração. E de entender também que a nossa oração, ela pode ser íntima e pessoal com Deus.
E aí a se abrir, porque normalmente na minha criação católica, a gente às vezes eu aprendi que a oração era ali Ave Maria e o Pai Nosso, né? E aí às vezes você tem até vergonha, tinha vergonha de falar com Deus de um modo diferente. Mais íntimo, né? Sim. Mais próximo. E a missa é realmente isso. Para quem não entende, a missa é um senta, levanta e respostas decoradas. Mas quando você estuda, e agora você falou a palavra, né, as partes da missa, e eu lembro que foi você que me indicou um livro, As Partes da Missa, Sim, no missa parte a catecumenato, eu acho, no Crisma. A missa parte a parte? Missa parte a parte. Aí já fica a dica então de um livro, porque eu li esse livro e fez muita diferença. Quando a gente entende as partes da missa, fica tudo muito mais gostoso, muito mais bonito, né? Sim. Você sabe. E quando você presta atenção também em todas as orações que o padre faz, que os leitores fazem, fica muito mais bonito. E o valor de tudo, né? Quando a gente percebe que na hora que você canta o santo, né? O valor que tem ali, onde você realmente está unindo céus e terras, na hora que você canta o santo, isso é de um valor, de uma riqueza gigante. É como se você visse mesmo o céu se abrindo, né? Na hora que você tem o louvor do glória, em que você realmente está glorificando a Deus pelo louvor da sua vida, né? Pela presença do Filho dele conosco. Então, isso tudo a gente aprende em vários momentos. E a gente começou a buscar isso de uma forma, eu penso que Deus vai buscando a gente, mas Deus ele é tão magnífico que ele precisa do nosso livre acesso, né? Então, se nós não dermos o livre acesso para Deus, ele não faz nada, porque ele respeita cada um de nós, né? Ele não quer fazer nada que a gente não queira. E nesse período da nossa vida, a gente começou a dar esse livre acesso para Deus, buscando nesse grupo de oração, né? E aí a gente foi encaminhando, né? Nós 4. E isso foi mais ou menos em que ano? No ano de 1999 para o ano 2000. Hoje eu te conheço, né, da comunidade, sei que você participa já há muitos anos na igreja. Esse foi o começo? Esse foi o começo. Foi o começo. Foi um começo curativo, libertador, né, de muita coisa. Porque Deus não deixa, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz que nada fica encoberto e que Deus faz nova todas as coisas, né? Então a gente começou aí, um desejo meu e do Alce de que a gente fosse além de só não ir à missa. Sim. E aí mais conhecimento. E aí nesse período nós começamos com isso, conhecemos várias pessoas, né? E tínhamos a nossa vida, a gente tinha vários grupos de amigos, né? E aquela coisa que eu acho que todo mundo passa por isso, né? A maioria dos amigos passam por isso, de você ter círculo de amigos e a gente se encontra nos finais de semana, e aí existe o exagero na bebida, o exagero na comida, e muitas vezes os exageros vão acontecendo. E muitas vezes a gente não percebe esses exageros e eles vão escapando das nossas mãos, né? Em todos os sentidos, até mesmo os exageros dos nossos comportamentos. É verdade. Né? E eu trabalhava muito, eu tive um período, eu sempre gostei muito da minha profissão, né? Infelizmente eu me aposentei por invalidez, né? Depois eu posso contar um pouquinho sobre isso. Excelente professora. Obrigada. Generosidade sua. Mas... E nessa época eu trabalhava, né, e trabalhava muito, eu sempre fui muito Caxias, eu costumo dizer assim, que eu cobrava pingo nos is, traços dos t's, e eu peguei um período em que fui me ofertado a uma direção de escola, e eu peguei, eu sempre fui muito correta, né, e me doava demais. Então, às vezes, eu me exagerava nas minhas atitudes também, né? Então, os exageros eram grandes. E a gente, às vezes, não percebe tudo isso e as coisas vão escapando. E a gente conheceu várias pessoas, entre elas eu conheci uma das pessoas também que ministrava grupos de oração, ministrava momentos oracionais, né? Faziam intercessões de oração, tudo muito bem preparado, não era nada aleatório, né?
E um dia nós estávamos em casa e a Isabela estava muito inquieta e eu liguei para ela e perguntei se nós poderíamos juntar-nos para fazer uma oração. E ela falou, sim, pode vir aqui. E fomos, né, até ela para orar. Chegamos lá para fazer um momento de oração, para acalmar um pouco a Isabela, que estava muito inquieta. E o Wallace se sentiu incomodado naquele momento de oração, fez a oração, mas se sentiu bem incomodado, em algum momento ele saiu. E na hora de ir embora, ela olhou para mim e disse, né, que muitas coisas seriam mudadas, até mesmo pela oração que nós fizemos, né? E aí eu disse para ela, falei assim, que bom, se é pela oração que algo vai ser mudado, é que seja, né, que Deus transforme. E aí ela disse, porque nada fica encoberto e Deus transforma tudo e faz nova todas as coisas. Eu falei para ela, amém, assim seja. Isso você já estava participando da igreja? Não, só na missa. Na missa e grupo de oração. O grupo de oração. Entendi. E já vimos como um processo de um pouquinho mais de intimidade com Deus, já conseguindo entender um pouco mais as partes da missa, já fazendo as nossas orações, já fazíamos orações em casa, né? Que era uma coisa diferente que a gente não tinha antes. A gente já juntava com as meninas, fazíamos as nossas orações no lar. Eu te perguntei isso porque é um ato de humildade você pedir para alguém rezar, né? E eu acho isso tão bonito. Porque nós tínhamos dificuldades. Entendi. Né? Como quando eu coloquei para você que a gente era só católico de carteirinha, porque a gente tinha essa dificuldade. E a gente precisava de ajuda, de alguém que nos ajudássemos a caminhar, né? Então, e a gente foi aprendendo isso com o grupo de oração e com essas pessoas, né, a ler passagens da Bíblia sem ser aquela coisa aleatória, tipo, preciso de uma passagem bíblica, abro a Bíblia em qualquer passagem. E aí você abre ali, não é aquilo que Deus quer falar para você, né? Mas existe uma preparação, e você fazer uma oração antes. Então a gente foi aprendendo isso, e a gente fazia isso, né? A gente aprendeu a orar em família, de sentar junto com as meninas, olha, é o nosso momento de orar, mesmo elas pequenininhas, né? E já fomos ensinando para elas esse valor da oração. Muito legal. Eu ouvi uma vez uma frase que falava que nas nossas maiores dificuldades, Deus tem um propósito pra gente. Então você aprende a superar a sua dificuldade, que depois você vai ser usada para ajudar outras pessoas a superar. E a tia Maristela faz oração como ninguém, momentos de reflexão maravilhosos. Só você falando a gente já consegue entrar no clima, é impressionante. E aí saber que isso já foi uma dificuldade para você é muito bom, porque isso nos enche de esperança, né? Sim, já foi uma dificuldade. Já foi uma dificuldade, você buscou essa senhora, que era sua amiga, e ela te ajudou. E me ajudou por muito tempo, né? Por muito tempo. E assim, posso dizer que ainda hoje tenho dificuldades, né? Porque é um crescente. A nossa conversão é diária. E ela me ajudou muito na minha conversão, né? Quantas vezes, posso dizer que liguei para ela, às vezes, em alguns momentos da minha vida, ligava para ela e ela falava, calma, abre sua Bíblia aí em tal passagem, e eu abria, e ela abria do outro lado do telefone, e a gente lia junto, e ela me ajudava a interpretar, e ela falava, agora vamos orar. Né? Então, isso é importante, você ter quem te dê um suporte. Uma vez, até num retiro espiritual aqui em Pinheiral, a irmã Graça, que é lá do Colégio Rosário, ela veio fazer um retiro conosco, e ela leu a passagem onde dizia, suportai-vos mutuamente. E ali, muitas pessoas interpretam como suportai-vos no sentido de aguentai-vos. E não, suportai-vos mutuamente quer dizer dar suporte um ao outro. Né? E é isso que nós somos convidados a fazer uns aos outros. Nós somos convidados a dar suporte um ao outro. Né? Por isso Deus nos une. Às vezes nós não entendemos, né, muitas situações
Tem pessoas que às vezes questionam por que eu pertenço a essa comunidade, por que eu pertenço a essa família, porque Deus nos une para que nós nos suportemos, para que nós nos ajudemos. E a gente se completa, né? Ninguém sabe tudo. Não. E a gente vai um completando o outro, né? E a gente sempre acha alguém que nos ajude, e o que nos ajudou a gente passa para o outro, e o outro vai passando para o outro. E isso é interessante, né? A nossa conversão ajuda a conversão do outro e assim sucessivamente, né? E é importante que a gente esteja aberto para isso. E ela, quando a gente esteve lá, muito interessante, que eu achei o Wallace meio estranho, né? E quando entramos no carro, a Isabela já estava bem calma. E eu falei para o Wallace assim, por que você está diferente? E ele virou e falou assim, porque eu não consegui olhar para ela. Eu falei, eu percebi que você estava diferente. Ele falou assim, os olhos dela me incomodaram. E aí passou, né? Depois desse tempo, vieram tempos difíceis no nosso casamento, né? Onde o Wallace resolveu, depois de um tempo, ele foi fazer um curso, ele era paisagista na época, ele foi fazer um curso e ele resolveu depois que não voltaria mais para casa, né? E me pegou de surpresa e a todos, porque o Wallace sempre foi um marido maravilhoso, e né? E era aquele marido que sempre chegava com um buquê de flores, sempre com, nas épocas boas, uma joia, um chocolate. Então, quando ele teve essa decisão, nos pegou de surpresa. Então, o chão se abriu ali. Vocês não estavam em crise? Não estávamos em crise. Vivíamos momentos, como eu te falei, de exageros. Sim. Né? Exageros na bebida. Né? Automaticamente, aí, depois, quando os olhos se abrem, porque às vezes você vive momentos de exageros em que você vive tempos de cegueiras. E essas cegueiras, muitas vezes, quando você tem sede de Deus e que você vai buscando mais as coisas de Deus, essa proximidade com Deus, o inimigo às vezes ele tenta te cegar realmente. E Deus tenta te livrar de tudo isso. Né? Então você passa a ter uma batalha muito grande. E aí você não percebe os exageros. Então existia um exagero de bebida, né? Existia assim um exagero às vezes de relacionamento, mas que a gente não percebia. Dali sim, nesse dia em que ele resolveu ir embora, e aí sim foi tudo se descortinando, né? E essas pessoas do grupo de oração me ajudavam em oração, né? Então, uma pessoa em especial, que eu ligava para ela, e ela dizia assim, calma, quieta seu coração. E ela me ensinava muita coisa. Ela falava, Maristela, porque a gente, muitas vezes, nos momentos que você passa de dificuldades, você nem sempre tem santa paciência, né? Eu não tinha. Vou dizer por mim, né? Eu não tinha santa paciência. Então, em momentos difíceis, depois que ele saiu de casa, eu, às vezes, quando encontrava, não tinha sabedoria. Eu, às vezes, queria falar, e falar, e falar. E ela falava para mim assim, não faça aquilo que você vai se arrepender depois. Todas as vezes que às vezes o Wallace vinha buscar as meninas para passar o final de semana, ela me ensinava. Ela falava assim, ora, pede ajuda para Nossa Senhora. Nossa Senhora do Silêncio. Você pede a ela que te ajude a falar o que tem que ser falado na hora certa e o que falar. E também silenciar no momento de silenciar. E como isso era difícil. Né? E ela dizia, mulher sábia, sabe a hora de falar e a hora de calar. E eu dizia para ela, né? Eu falava para ela, não tenho essa sabedoria. E ela falava, tenho. Tem, porque você tem a ajuda de Nossa Senhora. E ela dizia, Nossa Senhora passou todo o sofrimento de Jesus pelo Calvário. Ela acompanhou Jesus no Calvário o tempo inteiro. Ela esteve em pé diante da cruz de Jesus e não blasfemou, nem murmurou. E ela vai te ajudar. Ora, pede a ela.
E assim eu fazia, né? Errava algumas vezes quando ele vinha buscar as crianças, né? E às vezes, porque a gente às vezes quer fazer as coisas pelas próprias mãos. Sim. E não é certo e não dá certo. Nós Então, não temos força nem sabedoria. Né? Não. E a gente enfia os pés pelas mãos. Então ela me ajudava. Né? Então essa sabedoria, esse caminhar, eu consegui ir aprendendo com essas pessoas que foram me ensinando, que já tinham uma conversão mais solidificada na igreja, né? E que eu estava começando a engatinhar. Hoje em dia eu caminho ainda, né? A minha conversão é diária. Eu digo, as minhas meninas, elas às vezes falam assim, ai mãe, quando eu crescer eu quero ser parecida com você. E aí eu digo, eu não era o que eu sou hoje. Né? Eu hoje tenho uma mansidão que eu não tinha antigamente. Né? Isso a gente vai trabalhando, lapidando, moldando. Claro que eu não sou mansa o tempo inteiro, né? A gente tem a nossa humanidade, a gente tem as nossas misérias, as quais a gente precisa trabalhar todos os dias. Mas é no mover de Deus, é no poder da oração, é nessa intimidade com Deus. E a gente tem o apoio de Nossa Senhora, né? Não como idolatria, mas como uma pessoa que pode interceder por nós no exemplo daquilo que ela foi como mãe de Jesus, né? Como Maria foi de mãe de Jesus. E essa pessoa me ensinava isso, sabe? Ela falava, Maristela, pede a Nossa Senhora do Silêncio a hora certa de você falar. A hora certa, como você falar com o Wallace, porque dependendo do que você falar, você vai afastar o Wallace. Você quer a restauração do seu casamento? Eu dizia para ela, quero. Você ama a ponto de querer a restauração do seu casamento? Eu dizia, sim. Ela falou, então nós vamos batalhar. É uma batalha espiritual e uma batalha de conversão, sua e dele. Para que eu também percebesse em mim aquilo que fez com que também o Wallace saísse de casa. Porque, ao princípio, aos olhos das pessoas, o primeiro apontar de dedos foi para o Wallace, para o erro dele. Mas ele não errou sozinho. Sim. Né? Por quê? Porque eu também tive uma parcela de culpa. Eu me lembro que nessa época eu estava na direção do CIEP e eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava 11 horas da noite, porque eu sempre fui muito dedicada. Quando eu falo dos exageros, né? Então eu sempre me dei de corpo e alma para tudo. E quando eu chegava em casa, muitas vezes eu queria as coisas do meu jeito. E quando não estava, às vezes, do meu jeito, eu reclamava, né? E quando eu me reconheço. E quando eu chegava, ele estava com as meninas, né? E do jeito dele. É homem, né? É pai. Não vai ter atitude de mãe porque ele era pai. Sim. Né? E eu me lembro que por 2 vezes não me vanglorio em nada de falar isso, né? Pelo contrário, me arrependo. Em 2 situações diferentes, né? A gente tinha uma situação financeira bem confortável, ele trabalhava bastante, ainda fazia umas atividades extra-trabalho, porque ele fazia jardins bem bonitos, então as pessoas também contratavam particular. Eu, na direção escolar, tinha uma gratificação boa, né? A gente dividia ali tranquila. E aí, por 2 vezes, eu me lembro que, num desses exageros, eu tirei as roupas dele do armário, joguei na cama e falei, não preciso passar por isso, porque eu cheguei em casa, alguma coisa não estava do jeito que eu queria. E aí eu disse, não preciso passar por isso. E ele pacientemente colocou de volta, né? Relevou meus exageros e seguimos. Mas quando, nessa época, ele decidiu ir embora, né? Eu me lembro que um dia, quando eu voltei para o CIEP, nessa minha dor que eu estava vivendo, eu continuei trabalhando, né? Tinha que continuar trabalhando. E alguém fez uma atividade, nesse dia a gente tinha uma atividade, e alguém colocou uma caixinha em cima da minha mesa. Dessas que a gente tira, tipo o Minuto da Sabedoria. Sim. E aí eu tirei.
E aí saiu assim: queixava-se das dores, mas não as conhecia verdadeiramente. E ali eu entendi, eu lembrei direitinho dos 2 dias em que eu me queixei de que as coisas não estavam do jeito que eu queria. Mas eu não conhecia aquela dor verdadeiramente. Mas naquele dia eu estava conhecendo, porque a pessoa que eu mais amava não estava dentro de casa mais, né? Mas a gente estava num processo de conversão. E ali Deus foi movendo tudo. E essa pessoa me ajudava muito, né? Que presente de Deus ter encontrado amigos Sim. que te orientaram de forma sábia nesse momento. Sim. Né? Encontrei infelizmente nem todo mundo tem. Às vezes a gente não valoriza esses amigos. Que bom que você já tinha começado a procurar se aproximar de Deus antes, não é mesmo? Senão talvez não tivesse restaurado esse casamento. Você falou uma preciosidade. Porque eu também encontrei outros que disseram para mim: dá o troco na mesma moeda. Né? Uhum. Eu tive amigos que disseram isso: dá o troco na mesma moeda. Né? Larga de ser boa, você vai querer voltar de novo, você vai querer restaurar casamento. Vaso colado não tem a mesma beleza. Você vai perdoar o Wallace. Né? Que são as frases mais comuns Sim. da gente ouvir. É verdade. Né? E aqueles que dizem: muito boba, vai sofrer de novo depois. Mas quando a gente tem certeza do que Deus uniu para a vida toda, né? Que aquele sim que você deu na igreja ali no dia do seu sacramento do matrimônio é o sim verdadeiro, e que você acredita naquilo, e que você acredita que o outro pode mudar, assim como a gente também tem que mudar, né? E ela me fez, e alguns amigos, né, diante da palavra, diante desse momento de conversão, também me fez enxergar aquilo que eu também errei. Uhum. Porque é fácil você ver que o outro que errou mais, você apontar o dedo e falar: foi só o Wallace que errou. Né? Mas e as minhas atitudes também que fizeram com que ele também desanimasse? Né? Que fizeram com que ele também, naquele momento, enxergasse que aquilo ali não estava bom. Quando o casamento acaba, nunca é só de um lado, né? Sempre tem erro dos dois lados. E aí o mais fácil é você sempre culpar um. Né? E eu me lembro que nesse processo de conversão, que eu tive pessoas que me ajudaram, né, a reconhecer o meu erro e ajudaram o Wallace a reconhecer o erro dele também, a sair daquele momento dele. Né? Foi preciso muita oração, foi preciso muito discernimento, né? Foi preciso momentos de muita sabedoria, né? Para que ele também percebesse o valor da família, né? Para que ele sentisse falta do que é estar junto, eu, ele e as meninas, né? Foi preciso ele ver também o sofrimento das meninas, o quanto a Rafaela e a Isabela sofreram. Rafaela já era maiorzinha, como sofria, sabe? Queimava de febre e sempre foi mais dócil, mais sensível. Isabela tinha 1 ano e 5 meses, então ainda era pequena, né? Mas também percebia tudo isso. Então, foi um período difícil, doloroso, mas que Deus proporcionou para nós uma restauração completa, né? Onde o Wallace percebeu ali, né? E eu me lembro que no dia que a gente fez, que ele, nesse processo em que depois ele foi percebendo que a gente precisava retomar a nossa família, e a gente, no dia que a gente retomou, a gente resolveu ir para Canção Nova, né? E aí eu me lembro que eu procurei um padre para confessar, ele procurou outro padre, e a gente pediu um terceiro padre que fizesse uma bênção para nós. Tínhamos já o sacramento do matrimônio, mas pedimos um padre. Padre, ora por nós. Uma renovação. E aí esse padre, que não conhecia a nossa história, não foi um padre que fez a nossa confissão, ele olhou para o Wallace e disse assim: meu filho, nunca acumule poeira no seu casamento, nem na sua vida, porque uma poeira de um móvel, de um dia, você limpa fácil. Mas quando ela se acumula, depois você tem que lixar, ou você tem que raspar. E aí aquele móvel provavelmente ele vai ficar com marcas. Então, nunca acumule poeira no casamento de vocês.
E isso para nós foi assim uma lição, porque o Wallace sempre foi muito tranquilo, né? No período anterior ao que a gente viveu antes desse momento, tudo sempre estava muito bom. Então, quando se eu exagerasse, às vezes no meu autoritarismo, que eu reconheço que em alguns momentos eu tinha, ele não falava, tudo estava bom, né? Então, por exemplo, nos períodos em que ele começou a exagerar no alcoolismo, né? Uma vez que eu cheguei e falei com ele, meu pai me chamou no canto e falou, não fala assim com seu esposo, perto dos outros principalmente. Uhum. Eu falava, não, pai, mas ele tá bêbado. Aí meu pai falou assim, mas não fale assim. Então, e o Wallace nunca reclamou disso, só dando um exemplo, né? Então, isso tudo faz diferença, né? E aí você passa a ver o que tem que nortear o seu relacionamento, a sua vida de casal, né? E aí você passa a ver como um casal cristão precisa caminhar melhor. Como que um casal cristão precisa seguir realmente, olhar um para o outro como parte um do outro, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que um não faz mal à outra própria carne. E se já não são dois, mas uma só carne, um não faz mal à carne do outro, né? Então, isso tudo é um processo. E aí a gente fizemos um encontro de casais, né? Depois desse período de uma restauração do nosso casamento, contra a vontade de muitas pessoas, às vezes até da nossa própria família, que disseram que isso não ia dar certo, né? Que eu estava correndo sérios riscos de que tudo poderia voltar, e eu dizia não, e que era o que Deus estava fazendo, e aquilo que Deus, obra que Deus faz, ninguém desfaz. E a gente foi seguindo, e aí fizemos um encontro de casais com Cristo, e já ali iniciamos na pastoral familiar, no braço de preparação de noivos, né? Que estamos praticamente até hoje, 23, 24 anos aí, na preparação de noivos, né? Dando nosso testemunho diário. Fazendo a diferença na vida de muitos casais, marcando a nossa história. Que ele cresça e a gente diminua, porque dando testemunho. E é uma coisa que faz bem, a gente sempre fala assim, vamos dar espaço para outros casais, né? Porque depois que a gente fez o encontro de casais, a gente entrou nesse braço da pastoral familiar. Hoje somos uma pastoral familiar só, né? Mas antigamente, nessa época, em 2001, era um braço da pastoral familiar. Então era separado mesmo, preparação do matrimônio. E a gente continua até hoje, né? Hoje a catequese matrimonial da pastoral familiar, porque faz bem pra gente, né? Quando você aborda um tema com os casais ali que estão se preparando para receber o matrimônio, isso renova a vida da gente também, né? Isso faz parte. A gente diz que uma vez recebendo o sacramento do matrimônio, é importante que nós, casais cristãos, a gente mantenha atividades na igreja onde o casal esteja junto, onde a família esteja junto, porque a gente precisa se alimentar, né? E o encontro de casais com Cristo, ele traz isso para a igreja muito forte. A gente sempre ouve testemunho de pessoas que, eu fiz o encontro de casais e mudou a minha vida. Por quê? Porque a família passa a estar mais junto. É verdade. Mas você falou uma coisa aí que eu achei interessante agora, porque a gente escuta muito falar do encontro de casais. Eu acho que todo mundo que veio aqui até hoje falou o quanto o encontro de casal com Cristo, né, mudou a vida, teve um impacto positivo no casamento. Mas agora você fazendo essa retrospectiva, eu lembrei, né, da nossa preparação de noivos, preparação de noivos, sim. Que foi muito boa também, que era muito longa. Eu lembro que eu ia na igreja como católica de BGE, então eu não estava ali muito inteirada das coisas, e quando eu falei com o Jean assim, nossa, são 3 meses, se eu não me engano, ainda é isso. 3 meses de preparação. Não, vamos procurar outra cidade, porque tem cidade que é um dia. Isso mesmo. Aí vamos procurar uma cidade que seja um dia inteiro. Uma cidade lá pro lado do interior de São Paulo que era um dia. Aí você vai, faz um dia inteiro e acabou. 3 meses, para que isso tudo é muita coisa.
Só que a gente aprendeu muito, muito sobre relacionamento, sobre tratamento, né, de casal ali nessa preparação, que é um trabalho muito bem feito pela nossa igreja, graças a Deus. E uma coisa que me marcou muito nessa época foi que, só para mostrar o quanto era bem feito, assim, era tudo muito encaixadinho, importante Muito o que a gente detalhe. aprendeu lá. E eu lembro que num dos últimos encontros teve uma dinâmica que foi sobre para ver quem conhecia o outro. Eu lembro E disso. foi um dos últimos. Nossa. Foi um, assim, dos últimos dias. E aí a dinâmica tinha várias perguntas, o casal tinha que responder sem ver, né? E depois ver ali o quanto você conhecia o seu noivo ou a sua noiva. A gente acertou tudo, mas a gente já estava 10 anos juntos, né? A gente acertou tudo, foi fácil. A maioria dos casais acertou, assim, de 8 para cima, né? Vamos pôr de 80%. Mas teve um casal que acertou uma. Eu não lembro. Assim, errou quase 9. tudo. Eram 10, errou 9. E aí, o casal que estava conduzindo a dinâmica foi muito duro e falou, se posicionou bem firme, falando que aquilo não era normal. Que quando você vai casar, você precisa conhecer minimamente a outra pessoa, mas de preferência que você conheça já bastante, porque é um sacramento e é pra vida toda. E esse casal seguiu, né? Assim, ficou sem graça naquele momento. A gente achou assim, nossa, ela foi muito dura, porque foi na frente de todo mundo, de uma certa forma. E eles casaram, e não durou 3 meses. E separou. E aquilo impactou muito, porque a gente viu ali na dinâmica aquilo funcionar. Exato. Né? Os outros casais casaram, ficaram, mas se conheciam e você vê uma dinâmica. Achou assim, uma dinâmica boba. Não é bobo. Quanta coisa a gente aprendeu ali no curso de noivos ainda antes do ECC. Interessante. E é assim mesmo. E muitos não valorizam essa catequese matrimonial, né? Não, porque a gente não valorizava. tem essa pressa, né? Porque alguns querem só o social, né? Não o interesse do sacramento do matrimônio. Isso faz diferença, né? E uma preguiça, né? O pecado da preguiça. Ai, sábado. É o mais fácil, o meu né? sábado, eu vou ficar lá. Exatamente. E eu vou voltar um pouquinho aqui agora, que eu lembrei, você estava falando de quanto a sua amiga te ajudou, né? Dela ter identificado quando ela fez a oração ali para Rafaela ficou bem, e que o Wallace não tinha se sentido muito à vontade com ela. Eu te interrompi, daí a gente voou. E aí depois, né, nesse momento até da restauração, eu perguntei para o Wallace, por que você não tinha sentido à vontade com ela? E ele disse, até no período, foi quando ele já tinha, no período ali que a gente já estava conversando, né? E ele falou, eu falei, por que você ficou incomodada aquele dia, no momento da oração? E foi o dia que tudo, né, foi por água abaixo, foi quando ele decidiu ir embora de casa, foi quando as coisas começaram. Eu falei, não entendi, foi um momento de oração. E ele falou, eu não consegui olhar nos olhos dela, porque nos olhos dela eu vi Jesus. Eu tive vergonha de olhar para o olho de Jesus. Nossa. E aquilo foi impactante, né? Porque muitos não acreditam, mas a gente sabe que no momento de oração, né, isso acontece. O próprio Jesus está no meio de nós, né? Então, depois, em outros momentos, nós voltamos a fazer esse momento de oração em ação de graças, com a mesma pessoa, né? E o Wallace nesse dia chorou, e a gente fez a oração, e ele olhou para ela e pediu desculpas. Ela disse para ele, você não precisa pedir desculpas para mim. E ele falou para ela, eu pedi desculpas para Jesus já. Né? E isso para nós foi muito importante, porque a gente reconhece que naquele momento, no dia em que ele não conseguiu olhar para os olhos dela, ele estava vivendo uma situação a qual ele tinha vergonha de estar vivendo, mas ele não tinha coragem, né? E naquele dia que ele percebeu que o que ele estava vivendo não poderia continuar dentro da família, foi o dia que ele
resolveu então terminar e ir embora de casa. Porque o que ele vivia não estava condizendo com aquilo que a gente estava vivendo dentro da igreja. Entendi. Né? E aí, quando ele se livrou da situação a qual ele estava vivendo, que ele se redimiu, né, diante de Deus, ele se redimiu diante da família dele. Foi quando a gente teve a restauração do nosso casamento. E a nossa conversão familiar, né? Eu já vinha buscando, ele buscando a dele, e a gente teve a restauração do nosso matrimônio. Né? Dolorosamente tudo isso. E aí nessa restauração do matrimônio, né, quando o padre falou de não haver poeiras, né, e quando voltamos, tivemos a restauração do nosso matrimônio, a situação financeira que nós tínhamos antes, que era muito boa, com essa separação no momento, foi terrível, porque é meio como um filho pródigo, né? Quando ela se foi embora de casa, ele gastou tudo que nós tínhamos, né? A gente ficou numa situação financeira bem difícil, e quando ele voltou, vieram as dívidas também. Né? E aí as pessoas também diziam isso. Você vai aceitar de volta numa situação desse jeito e ainda com dívidas? E eu sim, porque Deus restaura todas as coisas. E juntos nós vamos nos reerguer de todas as formas. Deus vai fazer tudo novo. Não tivemos mais a situação financeira que nós tínhamos antes. Mas a vida hoje, ela não é mais superficial. Antes nós tínhamos uma vida financeira tranquila, mas a nossa relação era maravilhosa, mas também era superficial. Porque se eu fizesse alguma coisa que ele não gostava, ele também não falava. Hoje não. Hoje nosso relacionamento é maduro, é sólido. Né? Se tem algo que um faz e o outro não gosta, a gente senta e a gente conversa. Né? A gente ora junto e a gente consegue lidar com a situação. Né? Com tudo isso vieram também, e aí a gente foi caminhando dentro da igreja, dentro de pastorais, mas vieram também os momentos de doença. Né? Eu logo fiquei doente, eu trabalhava e eu vinha num processo de doença. Né? Foi uma doença que demorou, uma mielodisplasia, ela demorou uns 10 anos para aflorar. E eu só descobri porque eu fui perdendo a visão. Então eu fui perdendo a visão, e nesse período, né, que estávamos muito contentes dentro da igreja, muito felizes com a restauração do casamento, com as meninas de bem, né, mesmo ainda com dívidas, estávamos trabalhando e conseguimos, não estávamos devendo ninguém, às vezes faltava dinheiro para comermos, as meninas não, mas faltava para nós, mas a gente conseguia, Deus conseguia prover para nós, né? Não o que queríamos, mas o que era necessário. E aí veio a minha doença, né? E eu sabia que eu licenciando as coisas iam ficar mais difíceis, mas não tinha outra forma, e eu fui perdendo a visão. E eu sempre gostei muito de trabalhar, isso também foi muito difícil para mim, porque quando eu licenciava era difícil, eu queria voltar a trabalhar, e fiz a interrupção várias vezes. Eu dizia para minha médica, quando eu melhorava um pouquinho, eu falava para ela, deixa eu voltar a trabalhar. E ela falava, naquela época ainda era giz, né? Eu trabalhava com giz, não tinha lousa com caneta, né? E aí dava um tempo, eu falava para ela, já estou boa, eu fazia todo o tratamento certinho, e aí eu interrompia a minha licença e voltava a trabalhar. E aí eu realmente piorava muito, porque o uso do giz, né, a minha visão diminuía muito. E aí chegou um dia, ela falou para mim, minha médica falou para mim, Maristela, você já tem uma certa idade, daqui a pouco você está com 37 anos, e a gente já interrompeu sua licença 2 vezes. Seu corpo não vai regenerar mais, não tem como, você precisa manter licenciado. E aí minha visão baixou muito, eu fiquei com 5% da visão somente. Nossa. Né? E aí eu andava mesmo escorada, né? O Wallace tinha que, às vezes eu cumprimentava as pessoas, tinha que perguntar quem é. E muitas pessoas às vezes nem entendiam, né? Achavam que às vezes era frescura da minha parte, e realmente fazia os exames, né? Fiquei licenciada há muito tempo, até descobrir que era uma mielodisplasia. Quando eu fiz a minha primeira biópsia da medula, aí o Estado já logo me aposentou, a prefeitura demorou um pouco mais porque não tinha junta médica, né?
E foi doloroso, porque eu sempre trabalhei minha vida inteira, desde os 17 anos. E eu amava trabalhar. Então foi uma ruptura, porque a minha cabeça estava acostumada a trabalhar. Então no primeiro ano eu sentia falta de trabalhar a cabeça. Depois eu sentia falta de gente. Porque quando você aposenta, praticamente você é abandonada. Porque as pessoas têm o seu corre. Então ninguém mais tem tempo de procurar saber como que você está. Né? E você não tinha o hábito de ficar na casa das pessoas. Não. Porque você não era dona de casa desde sempre. E tinha o meu tratamento todo para ser feito, né? E muitas vezes eu ficava praticamente deitado o dia inteiro com remédio nos olhos para poder manter tudo aquilo. Né? Em algum momento você deixou de acreditar em Deus, duvidou, se afastou? Não. Eu tive momentos em que algumas pessoas disseram para mim assim: quanto mais você reza, mais assombração aparece, hein, Maristela? E aí eu falei assim: não. Quanto mais eu rezo, mais Deus me sustenta. Porque se não fosse Ele, eu não conseguiria viver. E a gente foi indo, né? E aí logo depois veio um dia, a gente foi num aniversário, e o Wallace ficou doente. Nesse período que o Wallace ele jogava bola, eu percebi que o Wallace voltava meio roxo do futebol. Não é possível, o Wallace voltava roxo. Aí um dia, nós fomos ao aniversário, o Wallace sentiu mal, gases. No dia seguinte, ele foi dar uma palestra, ele já trabalhava com o Dr. Toninho, e ele foi dar uma palestra numa escola, e o Dr. Toninho olhou e falou: Wallace, você vai fazer um exame. Passou um pedido para um médico conhecido dele fazer um eco. Quando o médico viu o eco, falou: nossa, você tem que ir para o hospital direto. E aí viu uma situação cardíaca grave, né, do Wallace. E aí daquele período eu já tinha descoberto uma mielodisplasia, então com o tratamento a minha visão já tinha começado a melhorar. Entendi. Mas eu já estava aposentada e a minha visão já tinha, graças a Deus, né, os planos de Deus são maravilhosos. Então a minha visão já tinha começado, já tinha recuperado bem, eu já estava lá com 50% da visão, então já vivia bem melhor, com tratamento intensivo, mas bem melhor. E aí o Wallace fica doente, né? E aí com o Wallace doente... Olhando uma vitória, aí vem outra. Exato. Com o Wallace doente, a gente tinha um pedacinho, e aí muito doente. Eu falei, bom, o que a gente vai fazer agora, né? E a gente tinha feito um plano de saúde há pouco tempo para o Wallace, porque eu tinha, né, devido ao meu problema, nós tínhamos feito um plano de saúde há pouco tempo para o Wallace, ficamos por ali, aí um começa com um médico, outro, e aí um médico falou para o Wallace que ele tinha 2 meses de vida. E o Wallace realmente foi piorando muito, né? E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? E todo domingo a gente almoçava na avó do Wallace, em Volta Redonda. Quando a gente ia com as meninas, a avó dele falava assim, deixa as meninas aqui, depois a Renata leva, a prima dele, que é madrinha de uma das meninas. E eu falava assim, não, para que elas vão ficar? Se daqui a pouco elas vão de volta. E num desses dias, a gente foi, o nosso carro era um Santana de 2 portas, tinha 1 mês sem seguro. A gente foi almoçar e voltando, aí antes de vir embora, deixa aqui, deixando, nesse dia eu falei, então deixa. E voltamos conversando sobre vender o carro para pagar um tratamento para ele em outro lugar. Né? Tinha um Encore em São Paulo, a gente ouviu dizer do Encore, que era um bom lugar, e a gente tinha um pedacinho de um terreno de sociedade com a minha irmã lá em Perequê. Então vamos vender o terreno, vamos vender o carro, para a gente fazer um dinheirinho, vamos ver um tratamento em São Paulo. E na antiga Alhoçal, hoje é negócio de piscina, sim, a gente passou, um rapaz gritou, fogo. O Wallace virou e falou assim, nosso carro está pegando fogo. Eu falei, tá nada, se tivesse, a gente estava vendo. Ele parou em frente a onde era a antiga Alhoçal. Quando a gente abriu a porta do carro, o fogo entrou. Meu Deus. A gente tinha feito abastecimento, tinha gás no carro. Nós saímos do carro e realmente, se as meninas estivessem no carro, elas sempre dormiam e a gente prendia com cinto, né? E elas iam deitadas. Não ia dar tempo. Livramento de Deus. Livramento. Porque quando a gente abriu, o fogo entrou.
até tirar as meninas, né? Ali ia ser difícil. Afastamos e vimos o carro pegar fogo. E a gente estava vindo no caminho conversando sobre pôr a plaquinha para vender o carro. E tinha um mês que tinha acabado o seguro. Liguei para minha irmã, falei, Sheila, o carro está pegando fogo. Ela, como assim? Eu falei, Ela ligou para o bombeiro, vieram os amigos da igreja, vieram sabendo que nós precisávamos, pegou fogo, fomos embora para casa. Eu me lembro que a gente deitou na cama, né? A casa ficou cheia. A única coisa que a gente fez, a gente deitou na cama, fomos rezar o texto. Nem tomamos banho. Fomos rezar um texto agradecendo que as meninas não vieram conosco e que nós ficamos bem. O carro deu perda total. Sem seguro, ou seja, perdemos o carro. A vida do cristão sendo fácil, né? Jesus! Meu cunhado emprestou um carro para nós. Uma coisa atrás da outra. O Wallace não podíamos ficar sem carro, porque ele corria risco de morte súbita. Meu cunhado emprestou um carro para nós, né? Ficamos com o carro do meu cunhado, saindo para ir ao médico, ali no Varjão. Tinha um Fusca na frente. O moço tinha comprado o carro há pouco tempo, não soube, uma curvinha pouca, não soube controlar o Fusquinha, soltou o carro, veio e bateu no carro, o Fusquinha soltou, bateu na frente do carro do meu cunhado, emprestado para nós. Ai. Meu cunhado, né, pacientemente, quer dizer, ficamos sem mais esse carro. E aí, mais uma vez, nós escutávamos assim, vocês estão na igreja, hein? Imagina se não estivesse. E eu falava sempre, sim, o sustento de Deus sempre nos mantém de pé, né? E aí, a tia do Wallace falou, Maristela, tem um link para inscrição do INCOR pelo SUS. Entra no computador. Minha visão já estava melhor, e no computador dava para aumentar a letra. Fiz a inscrição do Wallace pelo INCOR, pelo SUS. Minto. Peguei o livro do Dr. Marcos Savioli, da Canção Nova. Tinha um livro, Milagres que a Medicina Não Explica. Lindo livro. Se tiver oportunidade, leia. Peguei no final o e-mail do Dr. Marcos Savioli. Mandei um e-mail para ele. Ele trabalhava no INCOR. E ele me respondeu. Manda um e-mail, liga para o INCOR. Eu liguei. Aí a moça falou assim, olha, na época, a consulta era R$300. A gente tinha perdido o carro, né? Só tinha a metade do terreninho lá. E ela falou assim, eu posso marcar uma consulta para a senhora, eu tenho para a semana que vem. Expliquei a situação para ela, falou assim, só que se a gente marcar uma consulta para ele particular, nunca mais a senhora consegue nada pelo SUS. Vai ter que ser tudo particular. Falei para ela, mas eu não tenho condição. Aí ela falou assim, então não marca a consulta. Nisso, no dia seguinte a tia do Wallace falou, mas ela entra nesse link. Fiz um cadastro para o Wallace. E o médico já tinha dado 2 meses de vida para o Wallace, aqui em Volta Redonda. Fiz um cadastro. Eles chamaram o Wallace. Em 20 dias, marcou para 20 dias, nós fomos. Chegou lá, a gente tão doido, né? Marcou uma triagem de 3 dias. O motorista tinha levado a gente tinha que estar no outro dia às 7 horas da manhã. Nós chegamos de volta em Pinheiral 10 horas da noite. Mas a gente tinha que estar às 7 horas da manhã de volta no INCOR. A gente não raciocinou. A gente podia ter ficado lá. Voltamos para estar lá. E aí, na triagem, né, ele já entrou para o grupo de transplante de coração. E dali tudo foi se resolvendo. Ele faz tratamento lá até hoje, pelo SUS. Graças a Deus. E o médico realmente disse que se ele continuasse com o tratamento que ele estava aqui, ele realmente ia morrer em 2 meses, porque a medicação estava totalmente errada, né? Era uma medicação que estava fazendo com que o coração dele realmente entrasse em falência, mais do que já está. Então, assim, Deus vai providenciando tudo na vida da gente. Em cada passo, né? Em cada passo. E em cada dificuldade, né? E nesse período... Mas é preciso uma fé forte. E é tão engraçado, assim, né? Engraçado, né? Ele é tão providente, o mover de Deus é tão interessante que
Hoje, eu comentando isso tudo com você, é como se eu assistisse um filme e às vezes você não percebe que você vai passando por tudo isso. Porque né? se pega uma pessoa no início ou com uma fé morna, ela, não, eu vou sair daqui, tá difícil demais. Pô, quanto mais eu procuro Deus, mais difícil minha vida fica. Eu vou ficar quietinha ali no meu sofá, que é mais fácil. Né? Só que depois que a gente conhece o amor de Deus ali presente na nossa vida, você não consegue mais voltar. Né? Não dá mais pra voltar. Tem uma música que o Padre Jonas cantava, ele cantava uma música assim, não dá mais pra voltar. O barco é Deus, o mar é Deus e o barco sou eu. Né? Eu lembrei da música, mas eu não me arrisco a cantar porque eu não lembro. O vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Então é verdade. isso. E saiu por acaso, mas não dá realmente para voltar, mas Deus vai sustentando e vai ficando cada vez melhor. E vai, não do jeito que às vezes a gente quer. E às vezes esse aprendizado ele é importante, né? É verdade. Não do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer, que Deus provê. É claro que muitas das vezes a gente dificulta o trabalho de Deus, né? Dificulta. A gente dificulta. Eu digo isso pela nossa própria vivência mesmo em casa, né? A gente às vezes dificulta o trabalho de Deus, a gente às vezes não tem sabedoria suficiente para isso. Mas a gente segue, né? Então a gente só tem que agradecer a Deus, sabe? Deus provê na vida da gente, Ele provê amigos que providenciam as coisas para nós, sabe? É uma ajuda, é uma mãozinha aqui, é outra ali, e as coisas vão caminhando, sabe? Deus faz, a gente não entende as coisas, pulando um pouco a situação. Às vezes, do mais improvável, Deus faz o provável. Né? A gente lá em casa vive isso, e as meninas, a gente sempre fez questão de mostrar isso para elas. Então, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, em alguns momentos, talvez, enquanto pai e mãe, talvez nós não tivemos a didática necessária, o tato necessário para isso, mas a gente sempre, por exemplo, o Wallace é vicentino, né? Então, desde pequenininha, quando ele frequentava o vicentino assiduamente, a gente levava as meninas nas visitas dos vicentinos, elas eram aspirantes, né? Então, nesse início nosso, de família cristã, quando a gente começou no grupo de oração, estava esquecendo desse detalhe. Quando a gente começou no grupo de oração, o Wallace começou como vicentino. Estava esquecendo desse detalhe importante. É importante, porque é um trabalho muito bonito. Sim. Né? E aí tinham as visitas de vicentino, né? As famílias. Não levava só o alimento, você faz uma visita, faz uma oração. E a gente, quando ia fazer essas visitas, a gente ia nas casas e a gente levava as meninas. Tinham casas que não tinha nada para comer. E tinham casas limpas, sabe? E famílias unidas, esperando a gente chegar com a casa limpa sem nada para comer. Como às vezes tinham casas em que o homem estava deitado, bêbado, esperando, a casa suja. E as minhas meninas vivenciavam isso. E a gente sempre, depois, quando chegava em casa, a gente sempre tinha as conversas, né? Para aprender a valorizar. Para aprender a valorizar. Né? A gente mostrava, olha, hoje você tem isso. Lá naquela casa que a gente foi, não tinha. Às vezes a gente dividia, na época de Páscoa, a gente às vezes podia dar uma caixa para cada uma de bombom, a gente não dava. A gente dava uma e a outra a gente fazia com que elas levassem numa outra casa. Sim. Né? E muitas das vezes isso foi muito bom. E elas foram vivenciando tudo isso, né? Me lembro, talvez não foi tão bom, nessa época que a gente ia para São Paulo, a gente ficava muito tempo lá, nesse período crítico do Wallace. Eu me lembro que eu ajoelhava com as meninas e eu dizia para elas, eu preciso ir para o seu papai e para São Paulo. E vocês precisam ficar aqui e ficar bem com a vovó. Vocês precisam ser fortes, porque para a mamãe ficar bem com o papai lá, vocês precisam ser fortes aqui. E aí eu não sei até que ponto isso foi bom, do fortes. Elas são hoje meninas fortes. As minhas filhas são meninas fortes. Mas eu não sei até que ponto isso foi bom, né? Eu acredito que foi bom, mas até que ponto a gente às vezes coloca a responsabilidade muito forte nas nossas filhas.
né? A Isabela passou por 2 tumores nos olhos de forma muito forte. Eu, na época, e Nossa Senhora encaminhou tudo, sabe? A Isabela é a mais A nova. mais nova. E ela tinha quantos anos? Ela devia ter uns 13 anos. E a gente não conseguiu vaga com o doutor Zaidan. Mas tem a ver com o mesmo problema que você teve nos Não. olhos? Não. Não. Outra coisa. Eu tenho vários microcistos nos olhos, né? E meu problema, hoje eu tenho uma visão de 80%, 85%. Nossa, que bom. O tratamento que funcionou. Então. Sim, o tratamento da mielodisplasia, né? Foi o problema inicial. E faço um tratamento ocular também, né? Da minha córnea. Dependendo do tempo, ar-condicionado, tudo isso, às vezes, se a minha córnea der um edema, minha visão diminui. Então tem dia que às vezes a minha leitura é baixa, mas eu sei conviver muito bem com isso, graças a Deus. Mas a Isabela teve um tempo que foi diagnosticada com ceratocone. Depois fomos ver, não era. E foi Deus também, foi através de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora junto a seu Filho Jesus, né? Porque Jesus é nosso único mediador e mestre. Sim. E a gente não conseguia um médico que fizesse a cirurgia da Isabela. E só o doutor Zaidan, na época, que conseguiria fazer essa cirurgia, essa retirada dos tumores dos olhos da Isabela. Eram 2 tumores no olho dela. E aí uma pessoa da Igreja de São Paulo Apóstolo, através dela, né, no momento oracional, em que uma amiga soube que eu estava triste, porque eu estava triste, né? Estava num momento de oração triste, que eu estava preocupada, e perguntou por quê. Eu falei, eu conheço uma pessoa que lida com ele fora do consultório, e ela tem uma amizade com ele, ela pode pedir para ele. E ela pediu com o doutor Zaidan se poderia atender a Isabela. Quando a gente chegou no consultório, tinha uma Nossa Senhora enorme do lado, atrás dele, sabe? E aí ali eu entendi, a intercessora que levou até lá, né? Que ouviu o pedido de Jesus. E ele também disse, eu não faço esse tipo de cirurgia. Mas ele também atende na Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ele aprendeu lá. Ele foi humilde de dizer que ele iria aprender lá. Ou ele levaria a Isabela lá, ou ele iria aprender, e aí ele aprendeu lá, comprou todas as lâminas, né, veio de fora, e na época ele até filmou toda a cirurgia da Isabela, e ele falou assim, olha, nós vamos orar para fazer essa cirurgia, eu acredito que vai dar certo, e deu, de primeira, sabe? Então, eu tô aqui, eu só quero ouvir, eu não tenho nada para te perguntar. Gente, eu tô muito emocionada, é muito milagre. É muito. E assim, somos melhores do que ninguém? Não. E isso tudo nos faz andar para frente e saber que é um Deus que nos ama. E nós temos pessoas que nos ajudam. Porque sozinhos a gente não consegue nada. E eu fico pensando, tia, que a gente está sempre te vendo na igreja, né? Eu vejo você, o Wallace, suas filhas trabalhando na igreja. E a gente vê o quê? Sorrindo, né? Uma família sempre sorrindo, não faz a menor ideia do que a pessoa está passando. Enquanto você está falando, é só isso que vai passando na minha cabeça. Tipo, vocês estão sempre lá, não sumiram. Vocês não sumiram. Não. Durante tudo isso que vocês foram vivendo e servindo. E ali, na igreja. E a gente, às vezes, do lado, cumprimentando, falando, sem imaginar alguma coisa dessa. Porque é um mover de Deus, né? É Deus que vai movendo a gente. E Ele vai colocando as pessoas no nosso caminho, né? Tem coisa que a gente, às vezes, olha para trás e pensa assim, nossa, como as coisas aconteceram, né? E as coisas vão acontecendo. E aí a gente às vezes para pensar, igual agora, né? Eu vou vivendo um filme conversando aqui com você. E muito me emociona também, né? Porque aí a gente para e pensa assim, somos melhores do que ninguém? Talvez precisamos passar por tudo isso para que a nossa conversão seja cada dia mais forte, né? Para que a gente não se esqueça disso. Eu às vezes costumo dizer que eu não reclamo, sabe? Não vou ser hipócrita de dizer para você que nem todo dia eu passo por isso assim, sorrindo, todas as provações, né?
que eu nunca questionei Deus. Eu acredito, que eu me lembro, eu nunca questionei. Até porque um dia, uma pessoa, essa mesma pessoa que o Wallace olhou no olho dela e disse que não conseguiu olhar porque era o próprio olho de Jesus, ela um dia, quando eu disse para ela que eu estava cansada, ela virou para mim e falou assim: você colocaria na porta de alguém a sua cruz? Eu disse não. Ela falou: então carrega. Carrega do seu jeito, que você não está carregando sozinho. Então isso, depois desse dia, toda cruz que vai chegando, seja ela às vezes menorzinha, mais pesada, né? Porque a gente vai passando por ela, eu lembro disso, eu não colocaria na porta de ninguém, né? Eu não teria essa coragem. E se Deus está colocando para nós, vamos carregá-la, né? Deus tem um propósito e a gente vai carregando. E se Ele acha que a gente consegue, a gente vai carregando. Não somos perfeitos, a gente cai no meio do caminho, mas sempre tem um Cirineu, né? Que ajudou Jesus, sempre tem um Cirineu que vai ajudando a gente. Se você se coloca no lugar certo também, né? E o que é difícil, né? Porque o mundo quer corromper a gente. E é muito fácil a gente, como cristão, se corromper. Muito fácil. Nas pequenas coisas. Uma vez, num estudo da palavra, o Nelson com a Luciana, o Nelson colocou uma passagem que falava das raposinhas. E elas existem, né? Na nossa vida de cristão, são as raposinhas, são aquelas coisas miudinhas, onde você um atravessar, vamos dar um pequeno exemplo simples, atravessar um sinal vermelho. Nossa, Maristela, você está exagerando. Agora assim, passa um sinal vermelho, de vez em quando ele passa, sim. Mas se a gente for olhar, o seu sim seja sim, o seu não seja não. E isso no nosso dia a dia é difícil como cristão. É difícil. Né? É difícil como cristão. Então, assim, é preciso que a gente tenha resistência de seguir os mandamentos de Deus. Mas as provações vêm te ensinar, né? E as provações vão fazendo crescer as virtudes. Tem razão. E através das virtudes, a gente vai se santificando, é o que a gente quer, mas é difícil. É difícil. É difícil. Mas olha, a sua história, né, a sua vida, apesar de toda essa dificuldade, e como eu falei, a gente que convive com a tia Maristela e esbarra com ela na igreja, hoje eu não frequento, porque as comunidades são diferentes, né, então a gente nem se esbarra tanto, mas é sempre uma pessoa que traz muita luz, né, Deus por onde louvar, passa, que ele cresça, com essa conversa gostosa que a gente nem tem vontade de parar, é só parar 2 minutinhos que a gente já está aprendendo. Quanta coisa eu aprendi aqui. Nossa, é recíproco, eu também aprendo. Também vou aprendendo. Bom. E aí você falou das suas filhas, né, que estão lá com vocês e desde muito pequenininha. Hoje a gente vive isso, a gente quer levar os nossos filhos, fazê-los se apaixonarem também por Deus, pela igreja, por estarem ali, né, pela simplicidade. É um desejo nosso que a gente vai tentando, se controlando num mundo muito capitalista, muito comercial, vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu confesso que eu tenho medo eu fico fazendo e pensando assim, tô me preparando para o dia que eles vão sair da igreja, sabe? Porque eu tenho essa impressão de que toda criança que cresce ali na igreja, uma hora ela vai sair e depois a gente vai ter que esperar voltar, rezar para voltar. Você teve esse medo durante a sua criação ou foi tudo muito natural? Foi acontecendo, as meninas ficaram na igreja, sempre estiveram ali com vocês e desenvolveram juntos? Sempre. O que você pode falar para os pais? Não tenha medo. Vá lançando a semente, sabe? Vá lançando a semente. Ela vai florescer. Eu acho que isso é importante. Por quê? Porque eles sabem o caminho. A gente se depara com muitas pessoas que às vezes os filhos saem, mas o importante é isso, eles sabem para onde voltar. Porque muitas das vezes tem gente que fala assim, eu não vou, eu vou deixar eles escolherem. Mas como eles vão escolher se eles não sabem o que escolher? Então é importante que eles tenham um caminho.
para eles saberem onde voltar. Se um dia eles saírem, eles sabem para onde vão voltar. Lá em casa, a gente já foi muito criticado por isso. Mas lá em casa, a Isabela até já deu o testemunho dela, a Rafaela acredito que também. Depois eu vou convidar as meninas também para vir aqui, se preparem. A gente já foi criticado por isso, mas eu não me importo, vou ser sincera para você. Lá em casa era obrigatório ir à missa, sabe? Até onde elas não tinham entendimento. Então no início, ia de cara feia, mas ia. Então quando elas não tinham entendimento, era obrigatório ir à missa. Por que eu tenho que ir? Porque sim, porque tudo que você tem, tudo que você vê, você não vê porque como elas tinham vivência das visitas com os vicentinos, tudo que você tem é um Deus que te dá, é o Papai do Céu que te dá. Seu pai trabalha porque ele tem saúde, porque Deus provê isso para ele. Então é a nossa forma de agradecimento a Deus. Você precisa ir à missa. Hoje eu não tenho essa preocupação. Elas vão por amor, não vão mais por obrigação. Então elas podem estar onde elas estiverem. Elas vão de férias, elas vão a passeio, onde quer que elas estejam. Em primeiro lugar, antes delas irem, elas procuram saber se tem missa ao domingo para elas fazerem o programa delas. Que lindo. Sabe? Louvado seja Deus por isso. Mas antes houve, antes existia uma obrigação, né? Então, precisou haver isso? Precisou. Para elas funcionou isso. Talvez para outras pessoas isso não funcione. Mas eu concordo muito com o que você falou. Eu tenho estudado há pouco tempo um pouquinho sobre educação clássica. E aí fala muito sobre isso, que a gente está vivendo numa época que eles falam que as crianças têm que escolher. Não, deixa a criança se desenvolver, né, com os gostos. Só que a criança, até os 7 anos principalmente, é uma esponja. E fala assim, a esponja ela é o quê? Se você coloca ela numa água cheia de coisas boas, ela vai absorver as coisas boas. Agora, se você coloca ela numa água suja, ela vai absorver água suja. Então, a esponja, ela não está escolhendo o que ela vai absorver. É você que vai colocar aquela esponja aonde você quer. Exato. Então, tem a ver com isso, né? Você colocou elas para absorver coisas boas. Isso. E a gente sempre também fez o quê? Não era só a obrigação. A gente sempre fazia um paralelo. Né? Por exemplo, as situações que nós vivíamos, a gente sempre mostrava para elas também, olha, isso foi a mão de Deus. Então, por exemplo, a gente passava situações, às vezes, em estrada, em que a gente mostrava assim, olha, isso foi a mão de Deus. Então, por exemplo, coisas simples, de livramentos na estrada, olha, foi Deus que nos livrou. Né? Então, por exemplo, a gente, até hoje em dia, a gente, às vezes, atualmente, vou falar uma coisa bem atual, a gente ganhou uma forma de um tratamento. Então, a gente chega e conversa, por exemplo, a Isabela mora fora, né, mora mais longe estudando. Então, ela faz ligação de vídeo todos os dias. Então, a gente partilha, a Rafaela, eu, a Alice, e ela pelo celular. Olha, a gente bem ganhou um tratamento assim, assim, assim. A pessoa foi um instrumento de Deus na nossa vida. Ela se sentiu tocada e ela deu bem esse tratamento para mim com seu pai. Então, hoje a gente faz isso e a gente sempre fez, desde pequeno. Né? Então, a gente sempre partilhou isso. Na época em que o nosso carro pegou fogo, do nosso cunhado bateu, depois a gente teve um casal, grandes amigos nossos da igreja, que chegaram para nós e disseram assim, eu posso pegar um empréstimo para vocês, para comprar um carro, vocês pagarem em 2 anos para nós. Se a gente pode fazer isso para vocês. A gente não pode dar, e a gente conseguiu. Né? Então, assim, instrumento de Deus. Então, quando a gente comprou o carro, elas eram pequenininhas, a gente avisou, a gente falou para elas, olha, esse carro a gente está comprando porque os tios tals vão pegar um empréstimo para nós. Elas não entendiam, mas a gente falava. E isso, eles estão sendo instrumento de Deus para nós. Então, a gente sempre mostrava para eles, né? Então, qualquer situação que às vezes acontecia, a gente mostrava, né? Não de forma a banalizar, não eram todas as coisinhas, as miudinhas. Às vezes a gente tinha vontade de falar todas, né? Mas a gente sempre pegava e falava assim, ó, isso aconteceu, sabe quem providenciou? Isso não tinha como acontecer. Por exemplo, a gente teve uma vez a nossa conta de luz, numa situação dessa que a gente estava vivendo, a nossa conta de luz veio 14 centavos. Elas foram Light, né?
verificou, fizeram vistoria, não tinha como, na época, ser 14. Olha, a conta de vocês é realmente as 14 centavos. E a gente partilhou com elas. Mostramos as outras contas de luz, que, né, pelo valor não tinha. Olha, tá vendo? Aí elas ainda perguntaram, mas como que Deus faz isso? E aí a gente ainda falou assim, olha, a gente não sabe, mas o que acontece? A leitura, realmente a gente talvez não gastou, né? Então, é mistério da fé. E aí elas diziam assim, é mesmo? E a gente fala, sim. Então, por exemplo, quando a Isabela passou para a tão sonhada faculdade de medicina, que ela tanto quis fazer, ela tentou 5 anos, né? A gente nunca teve condições de pagar uma faculdade dessa para ela. O Alan sempre foi sonhador. Falava, se você passar para fazer na Amazônia, você vai. Em Manaus, você vai. E eu falava, não, montou o pé no chão. Não vai. Né? A gente não tem condição, não é como que essa menina passar mal. Não. E aí eu falava, ela passava para tudo, menos para medicina, né? Na federal ou numa estadual. E aí, em plena pandemia, aí ela pegou um dia e falou, mãe, mas eu posso tentar fiéis? Eu falava, não, minha filha, porque as pessoas que eu conhecia de fiéis tinham que entrar, pagar meses para conseguir. A gente não tinha 16 mil reais para pagar, né? Porque tinha que pagar 2 mensalidades, 16 mil, depois 9 mil todo mês, para até sair fiéis. E aí um dia falou assim, posso tentar, posso pesquisar se tem como ter o fiéis antes de entrar na faculdade? Eu falei, pode. E ela pesquisou. Depois, em plena pandemia, em processo já de pandemia, ela descobriu, posso fazer inscrição? Eu falei, pode. Com o pé no chão, sabendo que talvez não consiga. Entrou a pandemia, né? Eu me lembro que quando a minha hematologista, que é no processo meu de doença, né? Eu estou com ela há 18 anos. E eu me lembro que em fevereiro, quando eu fiz uma consulta, ela falou, Maristela, vai entrar uma pandemia, o Wallace já pode ficar em casa. Deu um papel, o Wallace não pode, né? E o Wallace já ficou em casa. E o Wallace ficou 1 ano em casa. Nesse 1 ano em casa, o salário dele caiu pela metade. A Rafaela, quando chegou em setembro, foi demitida também. Meu Deus. Porque as empresas começaram a cortar, né? E nisso, o Wallace com metade do salário, a Rafaela desempregada, sai o processo do fiéis da Isabela. E toda feliz, mãe, saiu o meu processo de fiéis. E o Wallace, não, vamos. Eu falei, como? E conseguimos, fizemos, e aí o Wallace, quando foi no banco com ela, ele tinha o papel de parede do celular dele, era uma Nossa Senhora, chegou lá da gerente, era a mesma, né? Ela falou assim, vocês são católicos, né? E aí o Wallace falou, somos. Ela falou, eu já vi isso acontece, mas é difícil acontecer um processo de fiéis nessa porcentagem de fiéis, sem juros e sem fiador, que foi o que nós conseguimos para a Isabela. Um processo de fiéis, né, de mais de 90%, sem juros e sem fiador. 92% de fiéis sem juros e sem fiador. Meu Deus! E aí ela pegou, olhou pro Wallace, né, tinha uma foto de Nossa Senhora, e ela falou, é a intercessão, né? E o Wallace falou, sim. Fizeram, muito difícil, né? Eles dificultam tudo, né? Uma papelada, uma burocracia, e fomos pela fé. Rafaela desempregada e o Wallace com metade do salário dele. Fizemos todo o processo. O primeiro ano seria EAD, por causa da pandemia, e a Isabela entrou na faculdade de medicina tão sonhada, né? Desejada por 5 anos. E aí, fomos. Choramos, porque sabíamos que tinha a mão de Deus ali. Mas ainda não tínhamos tanto, né? Sabíamos que era a mão de Deus, que era o desejo de Deus. E eu vinha numa oração da consagração de 3 meses de São José. Tinha começado em dezembro. Começamos todo o processo em janeiro. Isabela começou a estudar. Quando foi no dia 19 fizemos todo o processo, cartório, tudo. Quando foi no dia 19 de março, terminei o dia da consagração, né? São José. A empresa chamou a Rafaela de volta. Sabe? Tinha terminado todo o processo, a Isabela já estava estudando. E aí nós percebemos.
para que a Isabela conseguisse entrar na faculdade de medicina. A Rafaela ficou desempregada de setembro até março. Por quê? Para entrar, né? A per capita, a renda per familiar. capita. a renda familiar. O Wallace com metade do salário, a Rafaela desempregada. Jesus. Então, nós não entendemos quando o Wallace perdeu metade do salário, quando a Rafaela ficou desempregada, as dificuldades que nós passamos nesse período, né? Um ano dentro de casa, um ano sem ir à igreja, foi os nossos amigos levavam comunhão para nós, né? Foi o mais doloroso para nós ficar um ano sem ir à igreja. Foi um ano muito difícil, muito para doido, todos, né? É. E aí, quando no dia de São José, a empresa chamou a Rafa de volta, a Isabela já tinha um tempo estudando, nós percebemos. E aí a gente sentou e chorou junto, porque a gente percebeu os desígnios de Deus na vida da gente. É impressionante. Então, às vezes, as dificuldades, Deus permite que as dificuldades aconteçam para que o bem aconteça lá na frente. Mas vocês deram um passo. Isso que eu fico, assim, interessada na história, eu fico vendo. Tudo caminhava ou indicava para não faça, desista, né? Não, sai disso, não é para você. Só que não, vocês não fizeram isso com ela, né? O Wallace sempre confiou ali, acreditou, não, vai, faz, consegue. Vocês deram o passo e depois Jesus veio com o piso. Confiando na providência de Deus. E aconteceu, olha aqui. Porque também, naquele processo de conversão inicial, né? Aquela pessoa que sempre me ajudou, ela também dizia, Maristela, Deus não coloca no coração, Deus não permite um desejo no coração que ele depois não possa realizar. E o Wallace lembrava disso, e eu não, porque eu sempre fui aquela, o Wallace sempre foi mais idealizador, mais sonhando, e eu sempre é mais pé no chão, tipo, Isabela, troca de faculdade, meu filho. Né? Então, as nossas meninas, a gente sempre tentou mostrar para elas assim, olha, isso teve a mão de Deus. Nós, humanamente, não poderíamos ter feito. Né? A cirurgia da Isabela não teve sequela nenhuma. A Isabela hoje não tem sequela nenhuma. Ela usa o óculos, mas o grau dela é muito pequeno. Nossa, né? Então, assim, a Rafaela foi chamada para a empresa, né, numa situação muito melhor do que na mesma empresa. Né? Então, são situações, tudo que a gente vai vendo é a mão de Deus. Humanamente, nós não seríamos capazes de fazer. Então, essa confiança, ela vai nos movendo. Né? E as dificuldades, elas são muitas. Às vezes a gente vai contando assim, os milagres, né? Mas como você falou, às vezes a gente não percebe as tamanhas dificuldades. Mas a fé nos sustenta nisso. Porque você tem esperança de dias melhores. A gente vai como na campanha deste ano, Peregrinos da Esperança, né? A gente segue nisso. Um coração ardendo, sabendo que existem dias melhores. Que a gente tem esperança, um cristão tem esperança de dias melhores. Mesmo que a gente sabe que existem os dias de tempestade, mas a esperança de dias melhores, ela acontece. Deus não é indiferente à nossa dor, na dor de ninguém, né? Mas ele também precisa do livre acesso. Às vezes a pessoa sofre, né, e diz assim, por que eu sofro tanto? Por que para outras coisas são mais fáceis? Né? Eu vou ser sincera para você, lá em casa as coisas não são fáceis. Muitas coisas lá em casa demoram muito. Né? Nesses 5 anos, a Isabela sofreu bastante, a gente sofreu junto com ela. Sim. 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Só quem está passando sabe. Mas não desistimos, porque sabíamos que uma hora existiria. Esse tempo que ela mora longe não é fácil para ela. A gente sabe, por mais que a gente tente facilitar, que eu faça marmitinhas, né, que a gente tente mandar as marmitinhas, e não é fácil para ela administrar tudo sozinha. Né? Por mais que ela ligue todos os dias, que a gente tenha um contato por ligação de vídeo, não é fácil, né? Que a Rafaela ajuda muito, porque se não fosse a ajuda da Rafaela também, não seria fácil manter, por mais que tenham fiéis, tem toda uma manutenção da Isabela lá. Então a Rafaela também abdica de coisas para ela, para ajudar na manutenção da irmã dela lá. Então, isso tudo
nós temos muitas dificuldades, mas Vão superando. a gente vai superando, porque a gente tem esperança de dias melhores, né? E a gente crê que Deus não desampara, porque Deus não é indiferente à dor de ninguém, né? Mas Deus também precisa do livre acesso. E aí tem gente que pensa assim, você vive enfiada na igreja. Não, eu tento retribuir um pouquinho para Deus, né? Quando você me chamou para vir aqui, eu sou tímida, pode não parecer, eu tenho vergonha, minha barriga fica com aquele frio na barriga, né? Mas eu tenho um compromisso com Deus, que eu não posso negar os testemunhos daquilo que Ele faz na vida da gente, porque assim como Ele faz para nós, assim como na minha vida, eu acreditei, porque eu vi na vida de outras pessoas. Porque eu tive quem me ajudou, eu tento estender a mão para, às vezes, quem ouve a gente, esse trabalho de vocês é maravilhoso, leva esperança na vida de alguém. Eu digo que salva quando é um trabalho que é curativo, é libertador. Porque quem tem paciência de ouvir, quem gosta de participar, isso leva para o outro esperança. Porque o outro, se ele tiver o olhar de dizer assim, se Deus faz por ela, Ele faz por mim. É só abrir o coração, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e meu elogio para vocês, como casal, né? Por ter ouvido o podcast de vocês, assistido vocês no primeiro podcast e ter mexido comigo, mas principalmente por ver o dia a dia de vocês. Por você, né, ter sido uma das minhas alunas mais aplicadas, por sempre ter sido essa pessoa dedicada em tudo que você faz, mas pela família linda que vocês têm, que vocês constroem, né, de ver o Thomas e a Sara dentro da igreja. E isso motiva, quando eles rezam, isso motiva outras crianças, né? Quando eles participam no coral, quando vocês estão juntos, isso motiva. São famílias assim que o mundo precisa, porque isso faz com que os outros também tenham essa vontade, tenham coragem, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha, né? E a gente precisa mostrar para o mundo que a gente não precisa ter vergonha de ter Deus. E que é bom demais falar, né? A gente quer, com certeza. Eu acredito, né? A gente acredita que ouvir histórias ajuda a fortalecer a fé. Sim. Como não fortalecer a fé depois de um testemunho tão bonito desse? A gente está encaminhando para o final. Infelizmente, porque, ficaria aqui horas te ouvindo. Tem alguma frase ou alguma mensagem que você quer deixar para o final? Tem uma frase, né, que diz que quem tem Jesus não tem passado, tem testemunho de vida. Gerar testemunho dói, mas testemunho gera conversão. E isso é a nossa conversão diária. É verdade. Né? Que a gente tenha coragem de manter a nossa conversão diária. Amém. Amém. Obrigada. Que linda, obrigada a você. Gente, eu tô emocionada, eu tô muito feliz com a presença da tia Maristela aqui, do Wallace aqui nos assistindo, da próxima Wallace vai estar sentado aqui também. Já fica o nosso convite para Rafaela e para Isabela, que também estão fazendo um trabalho lindo na igreja, tá, meninas? Já se preparem aí. E eu queria deixar aqui para quem chegou até o final do podcast para escrever medicina. Então, o sinal que você vai deixar para saber, pra gente saber que você assistiu até o final essa conversa, esse bate-papo tão gostoso, deixa nos comentários aí medicina para eu saber que você assistiu até o final. É isso, espero você no próximo episódio. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar essa história tão bonita para ajudar a fortalecer a fé de mais famílias. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e obrigada. Obrigada. Obrigada.